Entrei. Aham. Apareceu aí, ao vivo? Ainda não. Agora. Apareceu? Vamos ver agora. Tá aparecendo. Vamos ver Tá. só um pouquinho. Agora você entra aí. Ah, ele tá. Então ele tá carregando aqui. Vamos ver. Entrou? Pra mim você não apareceu ainda. Ainda não. É. Ele tá carregando e ainda não. Tá, peraí. Dentro da bolinha, ao vivo. Aqui, ó. Tá me vendo? Isso. Deixa eu saber aqui. Ele tá. Eu entrei ao vivo, né? Eu já entrei, mas ele tá travando. Não, ele tá dando sinal de carregar Você tá no e não tá computador? carregando. Você quer tentar pelo smartphone? Oi? Você não quer tentar pelo Tô no smartphone? celular. Tô com o smartphone. E não tá entrando? Não tá entrando. E pelo computador você consegue, será? Vamos ver aqui. Só um minutinho, pessoal. O que você tinha aqui? Faculdade de Bateza online agora? Isso, conseguiu? Ah, não, tô tentando direct aqui, mas Não, pelo direct não, tem que ser no ao vivo. tá. Vamos ver ao vivo aqui. Não, não tá chamando. Ao vivo, vamos ver agora. Ao vivo. Entrei, Aí entrou, vou te esse não consegue convidar. carregar. É que tá falando que você não pode participar aqui, é estranho. Faz um. Pede pra participar comigo no vídeo ao vivo. Estranho mesmo, né? Pede pra participar comigo. Tá, peraí, só um instantinho. Tá. Cadê? Onde tá? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo nada. Tá nem dando opção pra você pedir. Ele não tá dando nem opção de eu pedir aqui. Ele tá totalmente travado. Porque eu tô vendo a sua imagem, mas ela tá travada. Ela tá travada pra você? Pelo smartphone também? Isso tá. Entra aqui. Eu vou entrar no smart da minha esposa aqui. Tá. Entra aqui. Só um minutinho, pessoal, que ele tá entrando. Como é que eu. Não sei, você que fez. Você quer daqui do quarto? Sim. Sim, da sala? Oi, Vitor. Tudo bem? Só tô esperando a professora que travou o celular dele e o computador. A gente tá arrumando só pra entrar na live. Tá, pessoal? Peço desculpas aí por esse empecilho, mas nós já vamos conseguir entrar aqui pra vocês terem a live, tá bom? Ah, isso aí, Vitinho. Assiste sim. Vai gostar muito da live dele. Um assunto bem bacana sobre fotografia, né, na parte forense.
O professor Gilberto ele trabalha na Academia de Polícia de Sorocaba, na parte da superintendência. Ele faz as fotos digitais e toda a parte de audiovisual lá da polícia, tá? Ok, ô Gilberto, vamos aguardar aí, ver se dá tudo certo. Vamos lá, vou chamar ela. Ah, deu certo aqui, ó. Só tô aguardando ela aceitar nosso convite. Aí Até deu aqui. certo, só virar a câmera. Nossa, até que enfim. Tem que mudar a câmera Demora, frontal. mas dá tudo certo no final. Ai, Boa Gilberto, noite. boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que entraram. Obrigada por aguardarem a gente fazer a conexão. Queria apresentar o professor Gilberto Toyota, eu chamo ele de Toyota. Ele é fotógrafo da Polícia Técnica, trabalha há quantos anos, Gilberto? Você está na polícia, na parte de fotografia? Já são 18 anos. 18 anos, e hoje nós vamos bater um papo sobre fotografia forense e quais as áreas de atuação. Gilberto, de antemão, acredito que vão perguntar e no final a gente fala. Muita gente quer saber como faz para entrar nessa área, né? Então, mas para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco o que é fotografia forense, como a pessoa pode ingressar, e vamos bater um papo para ver como a gente, no transcorrer dessa live. Boa noite, Ah, Isabela. Boa Antes de noite. mais nada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui pela faculdade. Tá? A Faculdade Fatesa está muito feliz do seu aceite imediato do convite. E para também, para o pessoal saber, o professor Toyota também é um dos nossos docentes no curso de Ciências Forense, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Marques, eu sou coordenadora da Fatesa VET, dos cursos de veterinária, e agora também abrimos essa área de perícia forense, de ciências forense, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Isabela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui. Bom, pouco esbaforido, né? E agora a gente está acertando tudo. Tive que entrar aqui pelo Insta da minha esposa. Falar um pouquinho sobre fotografia forense. O que que é? A fotografia forense é o ramo da fotografia que trata do registro de evidências que podem estar, né, num local de crime, onde você tem, por exemplo, um local onde tenha cometido um crime. Existe um princípio chamado princípio de mão local, que diz que todo contato deixa marcas. Essas marcas, elas são analisadas pelo perito, e a função do fotógrafo é fazer o levantamento fotográfico, que é aquele conjunto de imagens dos, né, vestígios, até então vestígios, mas que, uma vez processados, aqueles vestígios que se relacionarem com ao crime, eles já se tornarão evidências. Então, a fotografia serve para isso, para materializar o momento que não se repete. Porque, na verdade, quando a gente tem uma cena de crime, todo local liberado, ele vai, com certeza, ser modificado. Imagine um crime contra a vida, um crime contra a pessoa, então o proprietário do local, ele vai limpar o local e aí esses vestígios são apagados. A função da fotografia forense é registrar esses vestígios e registrar da forma mais fidedigna possível. E para isso a gente tem uma série de métodos, de técnicas. Então, basicamente é isso, falando em algumas Poucas palavras. palavras. Gilberto, teria como a gente falar um pouco sobre as cenas do crime, ou então quais áreas a fotografia atua inicialmente? A fotografia forense, porque assim, quando a gente fala de fotografia forense, a gente pensa só em cena de crime, assassinato, né? Mas a fotografia forense trabalha em outras áreas também, né? Se você pudesse só elencar algumas pra gente. Ah, com certeza.
além da cena de local de crime, a fotografia forense ela trabalha também na área da fotografia científica, com vestígios, com exames a posteriori, tais como exame com luzes forenses, peças, luminol. Também trabalha com fotografias documentoscópicas, onde a gente tenta evidenciar falsidade ou adulteração de documentos. Então, basicamente, todo local onde você tem um crime, à exceção de perícias de locais de crimes de informática, ela necessita, né, que tudo isso seja registrado adequadamente para que seja analisado. Certo. Quais as técnicas que você utiliza, né? Você falou de várias técnicas. Numa cena de crime, por exemplo, num assassinato, por exemplo, dentro de uma casa, o fotógrafo é o primeiro a chegar? Como que funciona? Bom, na verdade, assim, quem é responsável pela preservação da cena do crime é a autoridade, ela que determina quem vai preservar. Uma vez que esse crime tenha sido comunicado à polícia ou atendido, normalmente é a polícia militar ou a guarda municipal, a polícia ostensiva, que é incumbida de fazer a preservação. E isso é extremamente importante a gente falar, porque a gente precisa desenvolver dentro da cultura da população brasileira o conceito de preservação de local de crime. E aí, a partir desse momento, a Polícia Civil nos aciona, quem nos aciona é a autoridade, né, o delegado, e aí nós chegamos. Ao chegarmos, inclusive a primeira foto que nós fazemos é a foto das condições do local. Porque muitas vezes, principalmente em locais de crime, em via pública, quando nós chegamos, o local pode estar totalmente contaminado com um monte de pessoas. E aí a primeira foto que nós fazemos para a segurança da equipe pericial é justamente a foto da muvuca, lá do pessoal, né, olhando. E aí isso tem dois efeitos. O primeiro efeito é o famoso efeito que você começa a dar foto, tirar foto com flash, a população já se distancia. Mas a mais importante é registrar que o local ele não estava devidamente preservado. Portanto, pode ter havido uma mudança da cena do crime. Quando nós entramos, por exemplo, num local de morte a esclarecer, seja ele homicídio ou que ainda não tenha sido caracterizado como, né, se foi um suicídio ou se foi uma morte natural, nós temos uma metodologia que é uma sequência de fotos que ela pode variar ou dos locais gerais para o local imediato, que é o local onde o crime, né, ocorre, ou a gente pode partir, dependendo da estratégia do perito, da cena do crime, do local imediato, do cadáver, depois para os arredores. Isso depende de como que o perito vai querer o local. Mas a gente já tem uma certa sequência, e aí nós usamos de algumas, quer dizer, é difícil enumerar, porque a gente tem talvez mais de 200 técnicas de fotografia pericial que são ensinadas ao longo do curso de formação do fotógrafo na academia de polícia. Mas seguramente a gente tem algumas técnicas que são amarração, onde, por exemplo, quando você vai fazer uma foto de um vestígio, um detalhe, ele precisa ser associado a uma cena com um enquadramento mais aberto para que você possa geoposicionar aonde, ou geolocalizar aonde aquele vestígio se encontra na cena do crime. Tão importante quanto você revelar uma impressão digital é você determinar exatamente onde que ela está impregnada. Gilberto, então não é chegar e sair fazendo foto, não. Eu chego no local e saio Não. fazendo... Não. Eu acho que nós temos vários colegas fotógrafos que estão acompanhando essa live e todos eles sabem que nenhuma atividade fotográfica é simplesmente você chegar e sair fotografando. Tudo depende, né, de um planejamento, de uma metodologia. Eu diria que no caso da fotografia pericial a gente tem uma metodologia muito importante, é o entrosamento com o perito,
da equipe, que é o perito que vai assinar o laudo. Então, é importante que você tenha, a equipe tenha um nível de comunicação e de entrosamento, de forma que, em algumas situações, quando você tem, inclusive, suspeitos na cena do crime, a gente tem o costume de utilizar sinais ou alguma coisa em código para quê? Né? Essas pessoas não saibam exatamente o que o perito quer que a gente fotografe e por quê. Ah, Então entendi. você tem Vocês têm umas metodologias e uns projetos de fotografia, então, antes de entrar. Sim, exato. Sempre tem um planejamento. Quando a gente vai atender um local, normalmente a gente vai conversando na viatura de como é que a gente vai, qual a estratégia que a gente vai utilizar na cena do crime. Porque quando nós recebemos as mensagens, você tem uma descrição sumária do que você vai fazer. Encontrar. Então, a gente já vai planejando a nossa estratégia. Se nós sabemos que é uma via pública e nós já imaginamos que o local não está devidamente preservado, a gente já vai se planejando. Entendi. E uma dúvida que eu acho que o pessoal tem, você leva qualquer tipo de máquina, lente? Como que vocês atuam, assim, quando chegam na cena? Bom, a gente tem um equipamento, que é equipamento fornecido pelo Estado, e é um equipamento bem completo. Ele tem câmera, flash, tripé e mais alguns instrumentos específicos. Costumo falar que o mais importante talvez além da câmera fotográfica, seja a lanterna tática, que o fotógrafo sempre carrega. Porque o único tipo de fotografia que nós não conseguimos reproduzir, obviamente, é quando não tem luz. E quando não tem luz, a gente produz a luz. O que é uma lanterna tática? Só para explicar para o pessoal. Sim, é uma lanterna, é uma lanterna pequena e que ela tem uma potência muito grande, é utilizada por policiais, e é importante que ela tenha também um controle de difusão da luz, onde você possa colocar desde a luz mais concentrada até a luz mais difusa. Então, nós utilizamos a luz mais concentrada quando? Quando a gente tem que fazer fotos de locais onde você tem reentrâncias. Vamos pensar dentro no interior de um veículo que é cheio de reentrâncias, né? Interior de uma gaveta, de um armário. E a luz difusa, ela é utilizada quando nós vamos fotografar objetos extremamente reflexivos. Algum tipo de objeto cromado, arma branca. Então, esses reflexos, eles são indesejáveis, porque eles podem esconder, mascarar algum tipo de característica do objeto em questão. Lanterna tática. É lanterna tática. Essa lanterna eu não conhecia. Não conheço, vou te falar bem a verdade. Gilberto, quando Eu você é só chamado... vou pedir um instantezinho, que eu vou trocar de celular aqui agora sim. Eu estava com o celular da minha esposa. Mas eu só pode vou trocar continuar. aqui. Não, pode continuar. Ok? Não tem problema, pode continuar. Então tá bom. Vamos continuar por aqui. Tudo bem. Tá. O que é, mãe? Só um instantinho aqui, só. O que é? Uhum. Pronto, amor. Só um minutinho, pessoal, por favor. Ainda tá só a câmera. Não dá pra terminar aqui, por aqui do jeito que eu tô? Desculpa, minha esposa estava pedindo o celular, mas a gente não conseguiu. Vamos continuar aqui até o final com a minha mesmo. Tá. Bom, Gilberto, então,
Dúvidas de fotógrafo, né? Tipo de lente que pode ser usada. Aliás, assim, vamos retroceder. Como que faz para ingressar na academia de polícia para ser um fotógrafo pericial? E também pode ser contratado um fotógrafo pericial particular? Isso pode ser feito? Não, o fotógrafo pericial, tá me escutando? Pode falar. Fotógrafo pericial é uma carreira de Estado. Assim como o perito criminal, ele é um policial. Sim, fotógrafo é policial. E nós acessamos através de concurso público. O último concurso que foi realizado, ele exigiu o nível médio. Nós estamos pleiteando a elevação da carreira para nível superior. Muito embora grande parte, ou a grande maioria dos fotógrafos possuam nível superior, mas é uma carreira policial, acesso por concurso público. Você precisa ter uma formação específica em fotografia? Não necessariamente, mas a prova, ela é quase 50% da prova versa sobre fotografia, de forma que os profissionais da área, eles vão ter muita vantagem. E aí, a partir desse concurso, que é realizado, é um concurso que tem várias etapas, prova física, prova preambular, depois tem o psicotécnico. Aí os aprovados, né, eles aguardam a chamada, e uma vez chamados, eles vão fazer o curso de formação na Academia de Polícia, onde eu sou um dos professores. Então, aos que têm interesse, vocês vão cruzar comigo. Mas também a gente pode ter o assistente técnico, né? Que pode ser contratado por ambas as partes, na parte de fotografia também. Isso O pode ser assistente também. técnico, sim, bem, na verdade, assim, vamos dividir um pouquinho. O perito criminal, fotógrafo pericial, desenhista, equipe pericial, ela vai atender ao local do crime, ao final do qual o perito criminal vai se manifestar através do laudo pericial. O assistente técnico, ele pode ser contratado pelas partes para quê? Para opinar ou para dar o seu parecer sobre o laudo. E a fotografia é a parte integrante do laudo. Então, por exemplo, pode ocorrer de você ter um fotógrafo que ele possa ser contratado por uma das partes para opinar sobre a fotografia. Mas, normalmente, o que a gente tem, até porque o fotógrafo pericial é uma carreira que ela é uma particularidade de alguns estados. São Paulo tem o fotógrafo pericial, eu acho que Goiás tem o fotógrafo criminalístico, acho que Rio Grande do Sul também, mas em outros estados, normalmente o perito criminal, ele não dispõe do especialista. O perito criminal, ele é uma pessoa que ele precisa ter, né, um cabedal extremamente completo. Mas o que acontece? Ele não é um especialista. Então, por exemplo, quando ele tem algum tipo de dúvida ou precisa ter algum tipo de assistência, ele pode entrar em contato com os pares deles, né? O fotógrafo não. O fotógrafo, como ele atua essencialmente na cena de crime, então nós não temos como nos socorrer depois. Então a gente precisa fazer o nosso serviço bem feito no local. Porque, inclusive, se a gente não fizer nosso serviço bem feito, nós podemos responder civil, criminalmente e administrativamente. Então nós Se somos você não, especialistas. se você não fizer toda a parte da fotografia daquela cena, do que foi, daquele local de trânsito, de crime, de trânsito, de batida, né? Você pode responder criminalmente por isso. Sim, todo documento ele é questionável. Então, os assistentes técnicos estão aí, né? E uma das funções é questionar aspectos do laudo pericial, do qual a fotografia é parte integrante. Certo. Gilberto, quando você dá aula para o pessoal da academia,
e outros cursos que você dá aula, como que você faz para a pessoa se guiar para essa área de fotografia? Quais são os passos que ela tem que seguir? Que tipo de disciplina ela tem nessa área de fotografia? Bom, fotografia é uma das matérias, das disciplinas que o fotógrafo pericial ele precisa cursar. A gente não pode perder de vista que fotógrafo pericial é policial, volto a ressaltar, então ele precisa ter toda a formação na área de gerenciamento de crise, armamento e tiro, defesa pessoal, noções de direito. E a parte de fotografia que compõe a área mais extensa, né, a grade mais extensa, nós temos em torno de 160 horas aula do curso. Eu primeiro tento introduzir o aluno nos princípios da fotografia, até porque você não precisa ser fotógrafo de carreira para você prestar o concurso. Então, nós tivemos nas nossas turmas muitos profissionais que já eram profissionais respeitados na área da fotografia, mas nós tivemos também vários alunos que eles eram extremamente inexperientes em relação à fotografia e paradoxalmente, muitos deles se tornaram talvez os expoentes das suas turmas. Então a gente forma o fotógrafo desde os princípios de fotografia e vamos gradualmente introduzindo os conceitos de fotografia forense, muito exercício prático, simulações, local de crime. Então lá na academia, volta e meia nas minhas aulas, você vê alguém morto, né, e os colegas fotografando, a gente faz simulações de crimes, a gente faz reproduções, vistorias de veículos, a gente faz simulação de sangue. Então, tudo isso, né, faz parte. É uma formação extremamente completa. O aluno da Polícia Civil de São Paulo, ele tem uma formação extremamente sólida. Não por acaso os nossos profissionais, não só fotógrafos, mas peritos e outros colegas da polícia, eles são requisitados no Brasil inteiro para ministrar cursos, para orientar, para dar treinamentos. Já tenho alunos meus que foram chamados para perícias de outros estados para ministrar cursos de fotografia também. Então, a nova geração dos fotógrafos periciais que vai levando o nome da fotografia e o nome de São Paulo. Eu preciso citar, o nome dela é Aline. Aline, se você estiver Acho que a Aline vendo aí. já falaram dela aqui na live, né? A Andréia Conilho disse que o primeiro morto dela, ela quase morreu. Nós vamos ter essa aula na FATESA também, né, Gilberto? De simulações aqui, né? Sim, todas as nossas aulas, elas precisam. Nós vamos colocar aí os bonecos, preparar a cena com muito carinho para que o fotógrafo possa exercer o seu olhar pericial. Certo. Gilberto, uma coisa também que a gente sempre fala, quando a gente fala assim, fotografia forense, a pessoa só pensa em morto, né? É morto, né? Então, mas assim, existem as perícias também de imóveis, né? E a pessoa pode ser contratada particularmente para fazer aquelas fotos, por exemplo, rachaduras, prédios, né? Que há um tempo atrás teve um prédio que veio, um elevador que caiu, né, do prédio. Tem o fotógrafo lá também, não só pelas mortes que tiveram, mas também pela estrutura do prédio. Isso também vocês fazem, né? Nós atendemos todo o local criminal. Então, por exemplo, se você tem algum tipo de falha estrutural ou operacional que cause um acidente, seja por fadiga, seja por má conservação, e se for instaurado um inquérito, aí nós fazemos o local. São chamados locais de engenharia, acidente de trabalho,
desabamento, incêndio. Então, sim, a fotografia forense, ela vai muito além da gente fotografar cadáveres. A gente Tá. fotografa uma série Na verdade, assim, se resume a fotografar evidências. Então, por exemplo, se você tem lá algum tipo de falha estrutural, cabe a gente ir lá fotografar, e fotografar com método, né? Utilizando-se de escalas para que você possa determinar qual é o tamanho da rachadura, as dilatações. Então, toda aquela metodologia que eu falei para você. Certo. É, fotografia era o mesmo com luminol? E luminol, então? Ah, luminol. Então, o que é o luminol? Vamos tentar responder rapidinho. O luminol, ele é um reagente quimiluminescente. Ou seja, ele reage, é um reagente que produz luz. E o que ele faz? Ele produz luz quando a gente tem um vestígio de sangue que foi limpo numa cena de crime. Então, muitas vezes, né, você não consegue ver os vestígios de sangue à vista desarmada. Então, nós precisamos escurecer todo o ambiente, aplicar o reagente quimiluminescente, que pode ser o luminol, pode ser outro tipo de reagente, a gente tem outros reagentes, e aí a gente vai fazer a aplicação do luminol na forma de borrifadores, e tem toda uma técnica que eu desenvolvi em 2008, quando do atendimento do caso Isabela, para que a Trabalhou no gente caso possa Isabela? fotografar. Foi um dos casos que eu trabalhei. Naquela época eu trabalhava em São Paulo, no núcleo de apoio logístico, então eu trabalhava em todos os setores. A bem da verdade, onde faltava alguém, eu ia para lá para substituir. O, E já que você falou, desculpa te interromper, tem como a gente falar como você atuou nesse caso? Assim, como que foi feito o chamado e as outras fotos durante esse, ou não pode ser relatado nada? É sigilo. não, as fotos elas são feitas como a gente faz todo local. Né? A gente faz basicamente o que a gente foi procurar? Foi procurar para ver se tinha vestígio latente de sangue, ou seja, algum local onde, né, você poderia ter manchas de sangue que foram limpas. Então, basicamente, o processo foi o mesmo de todo local que a gente faz. Foi registrado fotograficamente e aí o resultado fotográfico ele foi para o laudo, né? Porque assim, no chamado, a partir do chamado vocês já vão ou espera até o delegado ou a pessoa responsável falar para vocês irem? No caso da Bom, na Isabela, por verdade, exemplo. é, a, a- o caso Isabela, né, a perícia de luminol, ela não é uma perícia direta. Então, foi uma equipe atender o infeliz local, né, da morte suspeita, e nós fomos alguns dias depois para fazer o exame de luminol. O exame de luminol ele tem que ser um exame agendado, por quê? Porque ele depende de condições especiais e de preparos especiais. Você precisa ter o reagente à mão, você precisa ter um ambiente de luz controlada. Normalmente a perícia com luminol é feita à noite, justamente para que você possa ter o controle de luz. Você tem que ter o equipamento adequado. Então, é uma perícia que demanda condições especiais. Então, normalmente, ela é feita após a primeira perícia. É uma perícia complementar. Tá, mas as primeiras fotos são feitas no local, depois você faz essa complementação. Sim, exatamente. As fotos do local, né, foram feitas pela equipe que atendeu inicialmente a ocorrência. Tá. Tem uma pessoa falando sobre. Pergunte sobre o light paint. Light Paint. Light Paint é uma Light técnica paint. que nós utilizamos, isso, para locais onde você tem pouca luz. Vamos pensar num acidente de trânsito à noite,
em via pública onde você não tenha nenhum tipo de iluminação. Lembra que eu falei que o único tipo de foto que a gente não consegue fazer é quando não tem luz? Então, nós aproveitamos a luz do luar, a gente produz a luz. Então, nós fazemos longas exposições de até 30 segundos e com níveis de iluminação muito altos. A gente trabalha com o sensor da câmera fotográfica em níveis altos de captação e locais que aparentemente você não consegue ver nada, nós conseguimos fazer as fotos gerais como se fossem de dia. Certo. Aí tem uma pergunta aqui, ó. O luminol sempre pega o sangue limpo? Ou tem como... Opa, peraí. Ou tem como não aparecer? Bom, eu não sou perito criminal. É importante que isso fique bem pautado. E nesse caso, eu vou me situar, tá? Sobre a minha área. A questão do luminol, né? O luminol, ele é um exame eminentemente presuntivo. Na verdade, ele reage com o ferro, né? Substâncias ferrosas que estão contidas no sangue. Né? A hemoglobina é uma metaloproteína, como você, doutora, bem o sabe. E o luminol, ele atua da seguinte forma. Né? Ele produz uma leve quimioluminescência azul e o ferro ele atua como catalisador, ou seja, como acelerador. Locais onde você tem alta incidência de ferro, então ele vai produzir mais luz, gerando contraste, de forma que, né, eu costumo brincar falando que o luminol é tão bom que reage até com sangue. Por quê? Porque se você tem substância ferrosa naquela superfície, ele vai dar o falso positivo. Então, Sim. como que a perícia É utiliza verdade. o luminol? Simplesmente como um indicativo do qual o perito vai coletar uma amostra, e aí sim serão feitos os exames laboratoriais, que vão determinar se aquilo é sangue, se não é sangue. Certo. O pessoal está perguntando aqui se tem previsão para o próximo edital de concurso. Bom, nós do último concurso, nós já encerramos todas as chamadas. O contingente de fotógrafos periciais no estado de São Paulo, ele gira em torno de 800 a 850. Então, tem concurso quando? Quando essas vagas elas começam a abrir. O que a gente sabe? A gente sabe que, dada a reforma da Previdência, a gente já tem muitos colegas que se aposentaram e outros tanto que só estão esperando as regras serem definidas para se aposentar. Então, eu acredito que sim. Então, o pessoal tem chance aí. Olha, eu acho que tudo vai depender da Previdência, da reforma ser concluída. Então, mas assim, eu já digo de antemão, a gente já tem hoje, acho que cerca de 100 vagas de colegas que se aposentaram ou estão em processo de aposentadoria. Ó, isso é uma notícia boa. Tem uma outra pergunta também. Qual é a melhor máquina fotográfica para esse tipo de serviço pericial? Marca, modelo? Marca e modelo é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu diria assim, para locais de crime, nós utilizamos as chamadas câmeras reflex. E nós não utilizamos câmeras de ponta. Por quê? Porque eu também sou responsável por escolher o equipamento fotográfico que nós utilizamos. E a gente tem que fazer valer o quê? Né? A relação custo-benefício. Por quê? Porque isso é dinheiro do contribuinte. Então, o que nós precisamos? Só assim. Aqui. Só um instantinho. Né? O que a gente precisa é saber exatamente o que a câmera tem que ter capacidade, né? Então, para esse tipo de serviço, a gente utiliza as câmeras reflex. Agora, a gente tem uma câmera que se completa, que é utilizada para detalhes. Então, nós temos uma câmera à prova d'água, que ela é específica para tirar fotos de detalhes, impressões digitais, etc. Tá. Tem uma afirmação e uma pergunta. Toda fotografia é criação social. Isso também vale para a fotografia forense?
Só um instantinho aqui, deixa eu só me acertar. Vale sim, vale porque a fotografia, né, ela precisa ter uma metodologia, a fotografia forense. Precisa ter uma metodologia, precisa ter domínio de técnica. Então, essa metodologia é justamente o que a gente ensina na Cadepol. Só dando exemplo. Por exemplo, se você tem um gotejamento de sangue e ele é regular, então ele indica uma coisa, que esse gotejamento partiu de um ponto de origem estático. Se eu fotografar no ângulo oblíquo, ou seja, inclinado, o que vai acontecer? Ele vai ficar elíptico. Ficando elíptico, ele vai simplesmente dar mais de uma interpretação que ele partiu de um ponto de origem em movimento. Olhem só a responsabilidade do fotógrafo pericial. É bastante responsabilidade. Tem outra pergunta. O luminol é a substância utilizada para ver digitais também, ou essa é outra substância? Não, para impressões digitais a gente utiliza outros tipos de recursos, que podem ser as chamadas luzes forenses, acessadas a pós especiais, utilização normalmente de pós, que são polvilhados, alguns tipos de reagentes. Né? A gente pode utilizar o vapor de cianoacrilato, ou a gente pode utilizar alguns reagentes, dependendo da superfície e do grau de antiguidade do vestígio. Tá. Toyota, agora tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Antigamente, a gente tinha as fotos em filme, né? A gente poderia perder até alguma coisa. E hoje nós temos as fotos digitais. Essas fotos digitais, elas são manipuladas, e isso é aceito num tribunal, ou isso pode ser contestado? Porque Fotografia antigamente... pericial. Uhum. Não, pode Fotografia falar. pericial não se edita. Por isso que o fotógrafo precisa ter capacidade, técnica e metodologia. A foto ela tem que ser apresentada da forma como ela foi fotografada. Então eu não Então, posso primeiro, aumentar a luz, tirar a luz dela. É do jeito que ela foi tirada. as únicas coisas em que normalmente a gente pode fazer, e nem somos nós, mas os peritos quando vão utilizar no laudo, talvez fazer um recorte, mas indicando, né, o arquivo original, e quando vai fazer, por exemplo, aumentar um pouquinho a exposição, também é importante você, né, sempre manter o arquivo original. Então, isso é uma coisa que não se discute. Fotografia forense, a gente não faz edição nem tratamento. Photoshop é um termo proibido dentro do nosso meio. Outra coisa, tem uma pergunta aqui. Quanto tempo para se aposentar nessa carreira? O mesmo de outras carreiras. Isabela, você me dá só um minutinho, só, né? Tá. 10 segundinhos já retorno, tá bom? Tá bom. Só um minutinho, pessoal. Oi, Isabela. Você acha que a gente consegue entrar no meu perfil? A gente pode... Você não quer me passar aquele material e eu coloco no feed para eles? Sim, sim. Aham. Porque na só pra verdade gente... o que acontece? Eu tô falando Não, aqui pode do falar. perfil da minha esposa, né? Que é um outro perfil profissional. Não, tudo bem. Eu sei que para não atrapalhar você, pessoal, eu tinha conversado com o... Eles estão perguntando, só uma pergunta aqui sobre
JPEG ou o tipo de extensão de foto? Qual que vocês Ah, utilizam? sim, o arquivo. O ideal seria nós utilizarmos o RAW. Por quê? Porque o RAW é chamado formato de arquivo incorruptível. O problema é que, só para você ter uma ideia, né, o ano passado foram tirados quase 18 milhões de fotografias periciais. O arquivo RAW ele gera mais ou menos aqui 5 vezes mais de tamanho de ocupa de espaço na memória. Então, esse formato de arquivo ele é inviável. Então, nós fotografamos com JPEG. Então o RAW ele é utilizado só em fotografias de casos especiais como luminol. Ok. Pessoal, eu combinei com o professor Toyota, ele vai disponibilizar um pequeno material para a gente disponibilizar para vocês no feed. Essa live a gente grava ela e coloca no YouTube para vocês. Como ele tem um tempo curto e teve um probleminha técnico, a gente pode remarcar essa live novamente, um pouquinho mais para frente, e ele disponibiliza esse material para a gente. Pode ser? Vou falar sobre a minha formação com vocês, só gostaria de me despedir então do professor Toyota, que eu sei que ele está com compromisso aí, e a gente volta com ele em outro momento, mas ele passa o material para a gente. Pode ser, professor? Sim, claro. Vocês estão me vendo aqui paramentado, por quê? Porque daqui a pouco eu vou pegar meu plantão. Lá, ele está de plantão, gente. Então, se você puder, né, fazer essa gentileza para a gente aqui da Fatesa, de antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa live, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente esse tempinho aí. Foi muito esclarecedor, mas tem bastante dúvidas, eu tenho certeza que é uma área sensacional para quem gosta de fotografia e quem quer também trabalhar na parte de perícia. São detalhes fazem as imagens, né? A gente sempre diz isso também. Então, eu te agradeço de antemão. E lembrando, pessoal, que o professor Toyota também é o nosso docente aqui na FATESA, docente convidado, né, no curso de Ciências Forenses, que a gente está com inscrições abertas aí para pós-graduação, que se inicia em agosto, tá? Então, professor, muito obrigada. Pessoal, fica, quem quiser ficar mais um minutinho, que me perguntaram quem eu sou e minha formação, e eu vou explicar para vocês, tá bom? Toyota, muito obrigada, viu? Um beijão. Obrigado, Obrigada por tudo. Isabela. Lamento pelos problemas técnicos. A gente vai procurar sanar isso da próxima vez. Não, isso aí E, acontece, enfim, isso acontece. já fica aqui a minha disposição para a gente Nós vamos, fazer novas lives, conversar um pouquinho mais sobre fotografia. tá, nós vamos remarcar novamente, pessoal, para ninguém ficar chateado, que é um tema interessante, vi que tiveram muitas perguntas, então a gente remarca, então. Tá bom? Policial tem desconto. Aba- Podemos conversar, ó, podemos conversar. Deixa eu só dispensar o professor aqui. Gilberto, obrigada, viu? Bom plantão para você. Obrigado pela sua disponibilidade. Tá bom? Obrigado, pode contar com a gente e quem estiver interessado na carreira de fotógrafo pericial, eu posso garantir, é uma profissão apaixonante. A partir do momento que você trabalha no primeiro caso, que no nosso jargão a gente fala assim, racha o caso, e mediante o trabalho da equipe pericial, né, um caso é solucionado, a gente meio que é picado, né, infectado no bom sentido pelo vírus da perícia, né? Muito Isso nos bom, faz muito bom. sentir extremamente úteis, né, e a sociedade. Então, brigadão, tudo de bom, Isabela. Beijo, até. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, para finalizar, para quem me perguntou, a minha formação é em medicina veterinária. Eu sou médica veterinária, fiz mestrado e doutorado em cirurgia veterinária pela Unesp Jaboticabal. Depois eu fui para a USP, na medicina da USP, e consegui trabalhar com o pessoal da Polícia Federal. Fiz meu pós-doutorado com imagens. Eu trabalhei com fragmentos ósseos de corpos exumados, corpos humanos. Eu fiz raio-x e tomografia. E trabalhei com inteligência artificial nesse trabalho de pós-doutorado
para identificação de sexo, se era homem ou mulher, tá? Foi um trabalho que eu gostei muito, foi um trabalho assim, sensacional, um trabalho inovador que nós fizemos dentro de Ribeirão Preto, com a equipe do Departamento de Medicina Legal e Patologia da USP Ribeirão Preto, juntamente com o pessoal da Polícia Federal. Então, foi um trabalho de âmbito nacional. Tivemos equipes em Ribeirão e em outros lugares também, tá? Quando eu radiologia e anestesiologia, que nós estamos abrindo essa área também na anestésio, na minha graduação da medicina veterinária, eu fui fazer um curso de perícia. E aí, quando eu fiz esse curso de perícia, eu comecei a gostar de perícia. Depois eu comecei a dar aula de perícia em medicina veterinária. E eu também fui trabalhar no campo da patologia. Então, foi assim que eu iniciei. Então, como eu sempre gostei dessa carreira de ciências forenses, de perícia, de assistência técnica, eu já trabalhei também como assistente técnico em casos de problemas de animais de grande porte, seguros. Então, eu acabei entrando nessa área de ciências forenses. E aí foi uma proposta que a gente fez, que é uma demanda que está tendo bastante, uma demanda grande de perícias. Então, nós criamos esse curso na FATESA de pós-graduação em 12 meses, onde a gente contempla várias disciplinas, tá? Se vocês quiserem maiores informações, eu posso pedir para a equipe, para a nossa equipe de vendas, a equipe da FATESA, entrar em contato, e eu, como coordenadora, estou sempre à disposição. Eu sempre tiro dúvida de todas as pessoas que querem se matricular, eu falo o que vai acontecer, o que não vai. Teremos aulas teóricas e práticas, praticamente em todos os módulos, são 12 módulos, tá? E a gente um encontro por mês, um final de semana, a gente começa na sexta-feira à noite e terminamos no domingo ao meio-dia. Às vezes a gente estende um pouquinho mais, porque a carga das ciências forenses é muito grande, tá? Então, para quem me perguntou qual a minha formação, eu sou médica veterinária, mas também mostra que a profissão, que a gente pode, mesmo tendo uma outra profissão, a gente pode trabalhar nessa área da polícia, da perícia, tá? Todas as profissões cabem perícia, tá? Na minha área cabe perícia. Quais perícias cabem na minha área? Desde a compra de um animal, né? Na compra, porque no Código de Defesa do Consumidor o animal é visto como um objeto de consumo, né? Até hoje. Eu acredito que isso vai mudar, que o animal está tendo um valor muito, maior, tá? Posso trabalhar na parte de seguros de animais, né? Tem muitos animais caros, tem vacas de R$ 1 milhão, tem cavalos de 2, 3 milhões, então tem seguro para isso, tá? Fraudes de alimento a gente pode trabalhar, em supermercados com peritas a gente pode trabalhar, em restaurantes, toda a parte de produção animal o veterinário pode trabalhar, na inspeção de alimentos, inspeção de leite, de carne, quando alguém mata cães aqui no Brasil para poder vender como carne, a gente também trabalha, a polícia trabalha junto nisso, tá? Então, assim, para explanar o que eu faço, tá bom? Mas um contador também pode trabalhar numa perícia contábil, um engenheiro numa perícia contábil, numa perícia de algum imóvel, de algum prédio, como a gente estava falando, tá? Então, a gente tem a ciências forenses é uma área muito vasta, é muito bacana. E vocês estavam falando de concurso, hoje também, a cada dia que passa, quanto mais você estuda, mais você tem chances de entrar em concursos, porque existem provas de título, né? Então, os cursos vêm aí também para poder auxiliar vocês em concurso e para treinar vocês também, né? Para ver o que está acontecendo no momento, tá? Claro, é muito interessante, sim.
Nós também oferecemos cursos de extensão nessa área, tá? A partir de agosto nós vamos oferecer aqui na FATES. Devido a essa pandemia que nós tivemos, eu cancelei, nós da instituição resolvemos não cancelar, mas adiar por conta dessa pandemia os cursos, tá? Quem me perguntou quais cursos da área da medicina veterinária legal vocês ofertam? Dentro do curso de medicina de ciências forenses, nós temos um módulo específico para medicina veterinária forense. Então, a carga horária é suficiente, nós temos esse módulo só de medicina veterinária forense, fora os materiais que a gente oferece para vocês, tá bom? Mas também, atendendo a pedidos, a gente cria vários cursos também de extensão que forem, a demanda vai fazendo a gente criar, tá bom? Bom, a perícia forense é apaixonante. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Gostariam de perguntar mais alguma coisa? Pode entrar em contato com a gente, claro, a gente passa todas as informações que você precisar, tá? Um prazer ter vocês aqui na live. Obrigada pela participação de todos. Vamos remarcar uma nova live com o professor Toyota. Ele vai disponibilizar um material para vocês também, tá bom? Quem quiser pode entrar em contato, o pessoal pode passar meu telefone particular para vocês e a gente conversa por WhatsApp ou via telefone também, se vocês precisarem, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Querem mais algum esclarecimento, alguma coisa? Eu vou fazer uma live com vocês sobre medicina veterinária forense. Vou preparar uma live para vocês e faço com vocês. E aí a gente pode esclarecer dúvidas também a respeito da medicina veterinária forense. Vocês precisam de mais alguma dúvida? Posso encerrar? Ok? Então, pessoal, de antemão agradeço a presença de todos. Obrigada pela paciência no início da live, que nós tivemos uns contratempos técnicos. Nós da FATESA estamos à disposição de todos vocês para qualquer dúvida, pode mandar por direct, por e-mail, por WhatsApp. O que vocês precisarem, a gente vai estar aí. Vamos fazer mais lives para vocês sobre a parte forense, tá bom? Vocês podem nos seguir no canal do YouTube, FATESA, FATESA, e lá tem todas as nossas lives que nós já fizemos sobre perícia, sobre a ciência forense, tá bom? Só pesquisa lá. Essa live também vai estar disponibilizada amanhã, tá bom? Então, pessoal, um beijo, obrigada pela participação de todos vocês. É um prazer imenso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijo a todos, tchau, tchau.